Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai discutir sobre gases ideais. Provavelmente você já viu isso aí no ensino médio, onde você utilizou a famosa equação PV igual a nRT. PV é pressão e V é volume, igual ao número de mols, constante dos gases, vezes temperatura. Bom, por que é importante entender o que é um gás ideal? Porque esse gás ele atende a algumas particularidades que a gente vai discutir mais para frente. E é utilizado como modelo para você extrair diversas outras propriedades físicas, como propriedades termodinâmicas, ok? Então, inicialmente a gente vai considerar o caso mais simples, que é o gás ideal. Depois a gente vai passar para um gás real, onde vai ser incluídos aí algumas propriedades que a gente já discutiu, como forças intermoleculares, ok? Então, a ideia dessa aula não é mostrar cálculos de forma extensiva do jeito que você já fez, né? Mas mostrar uma abordagem um pouco mais conceitual do que é essa equação do gás ideal, da onde ela vem e o que ela representa de fato. Então a gente começa falando sobre uma lei, né? Então, de onde surgiu essa equação do gás ideal? Ela vem de um compilado aí de observações experimentais que foram definidas como leis. Primeira lei de Boyle, de 1662, que fala o seguinte, olha, para uma quantidade fixa de gás a temperatura constante, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, considerando aí, vamos supor, temperatura constante. Então, constante eu vou contrair a palavra e vou escrever CTE, tá? Então, temperatura constante. A pressão, ela tem que ser inversamente proporcional ao volume. Então, esse é um símbolo matemático de proporcionalidade, certo? Não é um alfa. Então, pressão é proporcional ao inverso do volume, inversamente proporcional ao volume. Se a gente fizer um gráfico de pressão e volume, então pressão e volume, a gente vai ter uma tendência dessa forma. Então, se a pressão diminui, o volume aumenta e vice-versa. Então, como que a gente descreve isso? Dessa forma, assim. Certo? Então, a gente chama isso de uma isoterma, porque está na mesma temperatura, a temperatura é constante. Então, se você tem um gás, um recipiente, você variou, aumentou, por exemplo, o volume desse gás, a pressão do gás, a pressão interna vai diminuir. Como que a gente visualiza isso de uma forma mais molecular? Vamos lá. Eu vou colocar aqui um dos exemplos que a gente utilizou ali no site da Universidade de Colorado, tem vários softwares bem bacanas, né? Então vamos lá, ó, aqui é um container, certo? Em que a gente consegue medir a temperatura desse gás baseado no termômetro e tem um barômetro para medir a pressão. Primeira coisa que a gente vai fazer é bombear um pouco de gás aí dentro, certo? Vamos bombear um pouco. Veja que agora a gente já tem uma pressão, certo? 44,8 atmosfera. O que é essa pressão, pessoal? Sob o ponto de vista molecular, a pressão está associada aí à colisão dessas moléculas com a parede do seu container, desse recipiente. Então, quanto maior é a taxa de colisão, quanto maior é a colisão que você tem, maior vai ser a pressão exercida desse gás no seu container. Então, maior é a pressão. Então, quando você visualizar a pressão, tente visualizar com essa colisão, essa taxa de colisão molecular nas paredes do seu recipiente. Se você colocar mais moléculas, vamos colocar mais um pouco, o que vai acontecer? Você vai ter mais moléculas colidindo, mais moléculas colidindo, então maior vai ser sua pressão. Certo? Olha lá, aumentei, aumentou de novo, foi para 51,9 atmosferas agora. Bom, o que a lei de Boyle fala? Vamos manter a temperatura constante. Então, eu venho aqui, hold constant temperature. A temperatura está constante a 300 Kelvin, não vai mudar aqui. Então, eu vou mudar o volume, ó, tá vendo? Não aconteceu nada com a temperatura, tá a mesma coisa. O que a lei de Boyle fala? Existe uma relação que é inversamente proporcional entre pressão e volume. Então, se eu fizer o aumento do volume, ou seja, eu vim daqui para cá, aumentei o volume, o que vai acontecer com a pressão? Olha lá, está 52,7 atmosferas. A pressão tem que cair, certo? Foi para 29,9 atmosferas. Então está coerente com a lei de Boyle. O que isso quer dizer? Quando você aumenta o volume do seu sistema, você está aumentando a área desse container, a área em que a molécula tem que ir lá colidir para gerar pressão. Se a área é maior, você tem a mesma temperatura, mesmo número de moléculas,
a pressão necessariamente vai cair, porque a taxa de colisão vai diminuir, porque a área aumentou, certo? O inverso é verdadeiro. Se eu diminuir agora, a minha área vai ser bem menor. E como eu mantive a mesma temperatura, tenho o mesmo número de moléculas, a taxa, certo? A taxa de colisão dessas moléculas com a parede vai ser maior, o que resulta aí no aumento da pressão, tá vendo? Foi para 68 atmosferas. Então fica claro aí, através do software, de um ponto de vista mais molecular, está acontecendo quando a gente utiliza a análise da lei de Boyle. Ok? Vamos voltar lá. Bom, qual que é a próxima lei? Lei de Charles ou de Gay-Lussac, que fala novamente para uma quantidade fixa de gás, a pressão constante, então a gente tem que considerar a pressão constante, ok? O volume varia linearmente com a temperatura, então o volume vai ter uma relação proporcional aí com a temperatura. Se a gente plotar um gráfico então de temperatura por volume, a gente vai ver que ele se comporta de uma forma, linear, tá? Então, aqui você aumentando a temperatura, você vai ter um aumento do volume, isso para pressão constante. Você pode fazer o inverso também, você pode considerar o volume constante e agora a pressão vai ter uma variação linear com a temperatura. Tanto faz, tá? Eu vou discutir o primeiro caso, mas eu quero que você saiba que o segundo caso também é verdadeiro. Então vamos olhar de novo lá no software. Muito bem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume. Agora o que a gente quer? A gente quer manter a pressão constante, mas deixando a temperatura variável. Então veja, eu vou variar aqui, a pressão não vai mudar, certo? Tá vendo? A pressão não mudou, mas ficou em 55,5 atmosferas, mas a temperatura vai variar. Muito bem, vamos ver o que acontece. Vamos começar com um volume menor aqui. Vamos ver o que acontece se a gente aumentar o volume. Se o volume aumenta, o que a lei de Charles fala? Que a temperatura tem que aumentar. Por que isso tem que acontecer? Vamos supor, eu vou aumentar o volume. O volume aumentou. Eu aumentei, quase que dobrei aí, o tamanho do meu container. Então eu vou ter mais áreas aí, maior área, desculpa, para que essas moléculas que estão aí colidirem e gerar uma pressão. Como eu aumentei muito o volume, e a gente tem o mesmo número de moléculas, necessariamente a gente vai teria que ter uma maior taxa de colisão para manter a mesma pressão, certo? Como que a gente faz isso? Aumentando a temperatura. Então, pelo fato de você aumentar a área e você quer manter a pressão constante, você tem que aumentar a temperatura para manter essa taxa de colisão constante. Então, o que vai acontecer? Tá vendo? A temperatura aumentou, foi para 556 Kelvin. E o inverso também é verdadeiro. Eu vou diminuir bem agora a área, o tamanho do meu container. Mas eu quero manter a mesma pressão constante. Então eu vou ter que resfriar esse gás. Por quê? Porque eu vou ter uma menor área e eu quero manter essa taxa constante. Eu tenho que diminuir aí a temperatura para que essa taxa compense a diminuição da área e manter a pressão constante. É isso que acontece, tá vendo? Então aí foi para 230 Kelvin e a temperatura ficou a mesma. Então acho que fica mais claro se você brincar um pouquinho aqui com o software, visualizar essas leis que descrevem o comportamento de um gás ideal, tudo bem? O próximo é o princípio de Avogadro, em que se você manter a pressão e temperatura constante em um determinado número de moléculas de gás, vai ocupar o mesmo volume independente da sua natureza. Então isso você já viu, né? Por exemplo, se você mantém temperatura aqui a 273 Kelvin e a pressão em uma atmosfera, PIT constante, e você fizer essa relação, pegar o volume e dividir pelo número de mols, você vai ter um volume que a gente chama de volume molar. E esse volume molar ele vai ser independente da natureza da sua espécie, da sua molécula. Então, com um gás ideal calculado é 22,4, e você vê por argônio, CO2, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, está aí muito próximo aí de 22,4, o que sustenta a característica de um gás ideal, tudo bem? O ponto é, se você compilar o princípio de Avogadro, lei de Charles e lei de Boyle, você chega em umas relações de pressão, volume, temperatura no número de mols. Como é que essa expressão é relacionada? Pela famosa equação PV igual a nRT, certo? Então,
você tem pressão, você tem volume, você tem número de mols, você tem temperatura, e para você fazer essa equação ser válida, você precisa de uma constante, que a gente chama constante dos gases, que é o R, que tem um valor aí de 8,314 Joule, Kelvin, mol. Então, dependendo das unidades que você trabalha, pode ser que a constante aí mude um pouquinho, mas essa aqui eu gosto desse valor porque você consegue relacionar temperatura, partículas, né, a quantidade de matéria que é mol e energia que é joule. Então eu vou discutir mais para frente esse termo energético aqui. Então, quando você representa, vamos supor, a pressão e volume, que eu falei ali atrás, na lei de Boyle, você está mostrando uma isoterma, que seria só isso aqui, né, só esse decaimento aqui. Se você põe temperatura, você põe uma variável a mais, você vai ver então que essa linha agora, na verdade, ela não vai ser uma linha, ela vai ser uma superfície que eu estou delimitando aqui em vermelho, tá? Vai ser a superfície azul, em que se eu definir um ponto aqui, vamos supor esse ponto aqui, eu vou ter um ponto de pressão, volume e temperatura que descreve o gás. Se eu colocar esse ponto, outra pressão, outro volume, outra temperatura. O que isso quer dizer? Que essa superfície, que é determinada por infinitos pontos, ela determina aí todos os estados possíveis do gás. Então, no caso do... Lembra, lá atrás a gente falou do elétron. A gente quer definir o estado do elétron. A gente precisa do número quântico principal, angular e magnético e spin. Aí a gente consegue definir o estado do elétron. Aqui é a mesma coisa, só que para você definir o estado do gás, você precisa de pressão, precisa de volume, precisa do número de mols e precisa de temperatura. Então, por isso que a gente chama PV igual a nRT, é uma equação de estado, é a equação que define o estado do sistema. Então, aqui, olhando, por exemplo, você tem aí as isotermas, né? E quando você coloca a temperatura, você pode ter essas linhas aqui, que são as isóbaras, né? Em que o volume é proporcional à temperatura para uma pressão constante, certo? Então, aqui a gente conseguiu combinar nesse slide o princípio de Avogadro e as leis de Boyle e de Charles, ou de Gay-Lussac. Ok? Então, importante lembrar que para um gás ideal você usa a equação de estado e sabendo então essas variáveis você consegue definir o estado do seu sistema. Muito bem. Então essa é a equação de estado. O que eu gostaria de discutir aqui com você que eu acho que é importante e te dar uma visão mais geral do que isso te representa. Então você usou várias vezes isso para calcular, né? Você dava o volume, você calculava a pressão e vice-versa. Mas o que isso te mostra aqui? Vamos olhar com calma. Aqui a gente tem um lado, a gente tem PV. PV são propriedades mecânicas, variáveis físicas de macro escala, certo? Grandes. Aqui é outra coisa. Aqui a gente tem temperatura, tem propriedades molares, né, de matéria, que a gente pode escrever de forma molecular já em microescala. E tem uma constante aqui que tenta fazer essa equiparação entre PV e o outro lado da equação, que é o nRT. Certo? O ponto é, esse lado ele tem uma unidade de energia. Então, energia em joule. E aqui também, como é uma equação, tem que ser energia. Energia, que também é joule. Olha que interessante. Então, a gente tem propriedades mecânicas de um lado, propriedades moleculares de outro, e que são equivalentes, que são dados em termos de energia. Vamos descrever aqui um de cada. Então, eu vou falar aqui esse lado é o item A, esse lado é o item B. O item A, o termo PV, pessoal, vamos supor que a gente mantenha pressão constante e varia um pouquinho volume. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode estar realizando um tipo de trabalho, certo? Então, trabalho. Pode estar realizando, pode estar sofrendo um trabalho, pode estar realizando um trabalho. Então, você pode estar ganhando, dando energia, tanto faz. O ponto é, se você tem um termo energético que pode estar associado com trabalho, como que você descreve isso? Então, trabalho vai ser igual a integral de uma força vezes uma variação infinitesimal de um deslocamento S. Eu não tenho certeza se você já viu
conceito de integral, mas o ponto é o seguinte, você vai variar de forma infinitesimal esse deslocamento para uma dada força, e essa variação infinitesimal você vai somar todos os termos de trabalho calculado para cada pontinho. Então a integral vai te dar essa soma total desse trabalho realizado em nessa variação bem pequenininha aí que você está dando em IDS. Só que tem uma relação interessante em que a pressão nada mais é que força sobre a área. Então, se você tem uma área e tem dado uma força exercida sobre ela, você vai dar uma pressão. Lembra? Você tem a molécula que vai exercer uma força ali sobre uma determinada área. São várias moléculas, na verdade, então você vai ter uma pressão associada àquilo lá. Se você substitui isso, na verdade, você vai ter o quê? Trabalho vai ser igual pressão vezes área vezes esse deslocamento. Bom, vamos pensar numa área. Você tem numa área aqui, certo? Eu faço um deslocamento bem pequenininho aqui, um ds, um infinitésimo de deslocamento. Quando você calcular, então, aqui, pessoal, o que você vai ter? Você vai ter, então, um dV, um volume, uma variação de volume bem pequena. Então, isso é a mesma coisa que escrever PdV. Então, um trabalho mecânico usualmente utilizado aqui na química, na termodinâmica, você vai ver que pode ser utilizado dessa forma. Em vez de escrever força vezes deslocamento, você pode escrever pressão vezes variação de volume. Isso tem uma unidade de quê? De energia, de Joule. Certo? Então, o que eu quero dizer para você, quando você tem seu container, você está variando pressão, variando volume, você está alterando a energia do seu sistema, só que você variou isso de forma macroscópica, com propriedades mecânicas. E isso, pessoal, está intrinsecamente correlacionado com a energia do seu sistema sob o ponto de vista molecular agora, que é o lado B, aqui, ó, o lado direito da sua equação, que eu vou chamar de um tipo de uma energia térmica. Certo? Então essa energia, pessoal, quando a gente varia a temperatura não tem unidade de energia, certo? A temperatura tem unidade de Kelvin. Mas quando você multiplica por R, aí você cai numa energia molar, aí, uma energia de Joule por mol, certo? Então, se você multiplicar pelo número de partículas que você tem, vai ter unidade de energia puramente, energia em Joule. O que isso quer dizer? Essa energia térmica, pessoal, ela pode ser representada em diversas formas. Eu posso representar ela em termos de translação dessas moléculas, eu posso representar ela em forma de uma rotação, e uma forma de uma vibração se você tem uma molécula diatômica aí, certo? Quem descreve essas energias aqui é um teorema que a gente chama de teorema de equipartição de energia, que eu vou explicar na próxima aula. Mas o ponto é o seguinte, cada grau de liberdade aqui, translação, rotação, vibração, você pode associar com uma componente energética molecular que a gente pode calcular aqui de RT, certo? Então, para translação, a gente vai ter uma quantidade de RT para cada grau no espaço. Vamos supor, para o X, para o Y, para o Z, eu vou ter uma quantidade de energia translacional que a gente associa com esse RT. Mesma coisa para rotação, mesma coisa para vibração. Então, o que essa equação de estado te diz, basicamente? Olha, se eu tenho uma movimentação mecânica do meu sistema, pressão e volume, necessariamente isso é convertido, essa energia mecânica é convertida em uma energia térmica. Essa energia térmica é dada em termos de translação, rotação, vibração molecular. Então veja que essa análise ela é bem mais profunda e que leva uma parte conceitual que usualmente ela não é descrita para você. Você não viu até agora isso aí. Mas eu estou te mostrando que essas energias elas são intercambiáveis, você pode trocar. Você vai lá e aperta o pistão do seu sistema e você vê alguma coisa que aconteceu, por exemplo, na temperatura. Você variou o volume para uma pressão constante, sei lá, você diminuiu o volume, o que aconteceu com a temperatura? Se você manteve a pressão constante, a temperatura caiu, ou seja, uma movimentação mecânica reflete aí uma variação de energia molecular também. Então veja como é importante entender o que essa equação está dizendo para você. Tudo bem? Então agora toda vez que eu for usar
PV igual a nRT, isso está um pouco mais, o seu conhecimento está um pouco mais profundo e você entende agora que existe uma movimentação, uma troca de energia do seu sistema. Existe aí uma relação direta, então, entre propriedade mecânica macroscópica com energias moleculares, certo? Muito bem, o gás ideal, o fato de a gente classificar o adjetivo ideal significa que tem algumas características que definem esse gás como ele ideal. Primeira, partículas são indistinguíveis, certo? As partículas são praticamente indistinguíveis, vão ser as mesmas. Segundo, ela não possui interação intermolecular. Vai falar, professor, mas você deu uma aula aí só falando de força intermolecular, agora você chega e fala que o gás ideal não tem força intermolecular. Não, não tem. Isso é possível de acontecer? É possível. Como é que você faz isso? Bom, pega o sistema e aumenta bastante o volume. Vamos vir para esse lado aqui, ó. Eu vou aumentar tanto o volume do seu sistema, tanto, que agora a molécula ela vai ter dificuldade de, porque veja, ela não está numa fase condensada, ela está dispersa ali no volume, certo? Então, para você ter essa força intermolecular, ela vai ter que estar relativamente próxima, dependendo da sua força intermolecular, né? Vai ter que ter um alcance ali, em que elas vão interagir e vai gerar essa força. Se o volume é tão grande, eu consigo minimizar essa possibilidade de interação entre elas, de tal forma que eu posso considerar que não há força intermolecular. É totalmente desprezível se o volume é muito grande, certo? Então, para um gás ideal, isso é muito importante. O gás ideal não vai apresentar força intermolecular, tudo bem? E o fato de você ter um volume tão grande aí, necessariamente o volume da molécula ela vai ser praticamente desprezível. E você vai considerar essa molécula como um ponto. Então você vai ter lá um volume tão grande, certo? Que essas moléculas vão estar tão espaçadas que você não vai ter essa interação, você vai desprezar essa interação, não tem interação intermolecular. E além disso é tão grande que esse volume da molécula também é desprezível. Então a molécula a gente vai assumir ela como um ponto, ela não tem volume, é uma partícula pontual, certo? Então a gente mantém essa condição de sem interações fazendo que o sistema seja tão grande que o volume do sistema é muito maior que o volume individual e também garantindo aí que o volume individual é praticamente desprezível e você tem uma partícula pontual. Se você olhar na isoterma PV, no gráfico que a gente fez lá atrás, então isoterma PV, né? Você vai ter algo desse tipo aqui. E isso acontece, pessoal, esse tipo de perfil que você está vendo acontece exatamente aqui, em condições de volume grande e pressões pequenas. Tá? Justamente para você evitar essa presença de interações intermoleculares. Veja que se você tem uma condição onde que essas forças intermoleculares já estão presentes, aí a gente já não tem mais um gás ideal, a gente tem um gás real, que a gente vai discutir depois. Tá? Mas o que é importante lembrar que se você vê uma isoterma desse tipo aqui, você já associa então a uma ausência aí de uma força intermolecular. Para um gás real, eu vou dar uma adiantada, a isoterma ela pode ter diferenças aqui, porque se você variar o volume, a pressão vai mudar, mas para uma dada temperatura você pode ter transição de fase, que está relacionado com essas descontinuidades aqui. Então, para um gás real, desculpa, para um gás ideal, você não vai ver isso aqui. Isso aqui é para o gás real. Para um gás ideal, você vai ver isotermos desse tipo, que você sabe que não tem forças intermoleculares, a partícula é pontual e acontece em volumes grandes e pressões pequenas. Você despreza efeitos quânticos e relativísticos, desconsidere isso aí, certo? Daqui para frente a gente não vai falar muito mais em quântica e muito menos em termos relativísticos. O movimento dessas partículas é caótico, a gente chama de randômico, certo? Não existe uma ordem presente nessa movimentação. E as colisões são elásticas, ou seja, tem que ter conservação de energia, você tem conservação de momento quando você tem essa colisão, não só entre as partículas, mas entre a partícula e a parede do seu container. Então é importante lembrar, porque isso te dá uma propriedade muito boa, né, que faz com que você consiga manipular as equações, que é a conservação de energia. E finalmente você tem aí uma estatística de Maxwell-Boltzmann que descreve esse gás ideal.
que é essa estatística de Maxwell-Boltzmann? É bem importante, eu vou discutir ela aqui com você, tá? Então veja, se você pensar nas partículas, vamos voltar aqui, vamos ver se eu consigo colocar. Olha aqui, vamos aumentar o volume para ficar talvez mais claro. Certo? Você tem um monte de partículas aqui. Como é que você vai descrever partícula por partícula? É difícil, né? É bem mais complicado. Então, em vez de você falar em termos individuais, vamos falar em termos de distribuição dessa partícula. Distribuição, no caso de Maxwell-Boltzmann, de velocidades dessas partículas. Certo? Então, assumir que essas partículas estão viajando com a mesma velocidade, com a mesma energia, é um pouco grosseiro, certo? O ideal é você visualizar isso como uma distribuição de velocidades. E é isso que a distribuição de Maxwell-Boltzmann consegue te dar. Então, o que é essa distribuição? Você vai ter, então, no eixo X, o seu eixo vai ser de velocidade dessas partículas, e aqui vai ser o número de moléculas que tem uma fração, né, do número de moléculas, a fração do total, que tem essa determinada velocidade. Então vamos pensar na curva em azul. Não, vamos começar com a vermelha. A vermelha, a curva vermelha, veja, ela é mais acentuada, certo? É um pico mais acentuado. Então você o que? Você tem, por exemplo, você tem moléculas com velocidade de 1.200 metros por segundo? Não, você não tem nada, porque a cor vermelha não está aqui. Então o que acontece é que se você olhar, você tem uma quantidade muito grande de moléculas, vamos supor aqui, ó, de 2.500 moléculas que têm essa velocidade em torno, vamos supor aqui, 220, 230 metros por segundo. Se você atingir o ponto máximo, vamos supor aqui em torno de 2.750, você está mais ou menos aqui, em torno de 300 metros por segundo. Então, a grande maioria das moléculas, pessoal, se você olhar nesse gráfico de distribuição, está muito mais centrado nessa faixa aqui de velocidade. É mais ou menos aquele gráfico que a gente discutiu para distribuição de comprimento de onda por intensidade ali na radiação e radiação do corpo negro. Aqui é a mesma coisa. Veja que você tem várias moléculas com diferentes velocidades. Então, vamos supor aqui a gente tem 500 moléculas com essa velocidade, a gente tem 1.000 moléculas com essa velocidade e assim vai. Então, é a mesma coisa a gente fazer vamos supor, um histograma, né, uma distribuição de notas. Então, vamos supor que aqui são notas, e aqui é o número de pessoas, certo, que vai tirar essa nota. Vamos supor que a nota 5, usualmente, é o maior número de pessoas que tira a nota 5. Quem tira 0 e quem tira 10 são geralmente poucas pessoas. Então, vamos colocar aqui uma pessoa para cá, sei lá, 10 pessoas aqui, então vai ter 10 pessoas tirando nota 5, uma pessoa vai tirar nota 0 e a outra uma vai ter tirando nota 10. Então a distribuição é mais ou menos assim que você tem, não é? Distribuição de nota de sala. Então, aqui é a mesma coisa, só que em vez de notas, a gente tem velocidades. Em número de pessoas, a gente tem número de partículas. Bom, o que acontece então quando a gente passa da curva vermelho para verde? A gente está fazendo o que? A gente está aumentando, por exemplo, a quantidade de partículas que tem velocidades maiores. Então, à medida que você vem para cá, você achata a sua curva e faz com que você consiga então trazer mais moléculas com maiores velocidades. Então, no azul, você tem, tá vendo? Você já está atingindo, tem uma fração de molécula, embora pequena, mas com velocidades bem maiores, de 1.400 metros por segundo. O que acontece então se você aumenta a temperatura? Você aumenta a temperatura e você não está dando energia para as moléculas? Elas não estão caminhando ou transladando com mais facilidade, com maior energia? Então, o que acontece quando você aumenta a temperatura? Você tem um achatamento dessa distribuição. A mesma coisa aqui, vamos supor que você tem um professor que é muito bom e ensina muito bem a sala, certo? Você pode dar uma deslocada nessa curva aqui. Você pode dar uma achatada nessa curva, certo? De tal forma que você tenha mais pessoas, vamos supor, você pode ter mais pessoas aí. Opa, melhor assim, né, que se fosse, né? Você ter mais pessoas aí tirando notas
com valores maiores, certo? Então você pode ter um achatamento aí dessa curva aumentando a temperatura. Então vamos pensar agora em termos da massa molar. Quão pesada é essa molécula, né? Peso não é muito bom de falar, né? Você tem que falar em termos de massa, né? Mas se a massa é maior, né? O sistema então ele necessariamente tem que apresentar uma curva aqui mais parecida com o vermelho. E à medida que você diminui a massa molar dessa espécie, ela fica mais leve, ela vai se distribuindo e vai ficando mais próxima aqui do azul. Por quê? Porque a massa mais leve, pessoal, naquela determinada temperatura, ela tem uma energia translacional maior, ela consegue se mover muito mais rapidamente, né, do que essa massa que é mais pesada. Então, à medida que você vai, por exemplo, colocando moléculas no seu sistema que tem uma massa molecular que é menor, você vai ter então nessa dada condição de temperatura, você vai ter uma condição em que essa molécula, como ela é mais leve, ela pode se transladar mais facilmente e assim, necessariamente, você tem uma distribuição mais achatada do seu sistema. Então, o que é importante você lembrar aqui é que você pode manipular essa distribuição de velocidades, né? Dada basicamente, por exemplo, com temperatura, com a massa dessa partícula, e você consegue escrever através da distribuição de Maxwell-Boltzmann, que é a distribuição de velocidades desse gás, é que necessariamente você não tem um gás com as partículas com as mesmas velocidades, você tem aí uma distribuição. Vamos ver aí como é que fica no software. Eu dei uma brincadinha prévia aqui com a temperatura, é bem bacana, faz aí, você vai ver, ele até explode o container. Então eu não achei muito legal a variação da temperatura, mas a gente pode fazer a variação das massas que fica mais claro, tá? Então dá uma brincadinha aí, você vai ver que é bem bacana. Então vamos colocar aqui as partículas, certo? Tô colocando aí bastante partícula azul. A gente está mantendo essa temperatura que é fixa, o número de partículas que está aqui vai depender da pressão também, certo? Se a gente põe mais coisa aqui, mais vai ser a pressão. E aqui vai te dar, nesse gráfico aqui, a distribuição de velocidades dessas partículas, tá? Então, entre a bolinha azul e a vermelha, a bolinha azul ela é mais pesada. Veja que aqui é uma representação, pessoal, que se você olhar parece que tem um volume associado a ela, mas como eu disse para você, no gás ideal não tem volume. Aqui é basicamente uma tentativa de simulação para te dar uma visualização melhor. Mas não esqueça das características lá que eu discuti rapidamente para você ali atrás. Então você vê que como ela é uma molécula mais pesada, ela tem de fato aí uma distribuição aí mais centrada para a esquerda, né? À medida que a gente coloca então as moléculas com menor massa molecular e a gente está deixando a mesma temperatura, veja que nesse caso a distribuição, tá vendo? Olha ali a vermelha ali, ela vai começar a se deslocar. Deixa eu colocar as duas aqui, tá vendo? Ela é mais achatada e está indo aí para energias ou velocidades muito maiores, tá? Então, você fixando a temperatura, você vai ter aí, no caso das moléculas vermelhas, uma distribuição mais achatada, justamente porque ela tem massa molecular menor e vai assumir aí ah, velocidades maiores, né? Uma distribuição aí que vai alcançar regiões mais largas aí do seu gráfico. Tudo bem? Então aqui fica bem claro aqui para você como é que fica a distribuição. Aqui a gente no caso fez fez uma mistura, né? Mas você consegue ver a diferença que você teria no caso da distribuição da partícula azul e da partícula vermelha. Você pode fazer isoladamente, tá, pessoal? Aqui eu consigo até linkar com os próximos slides que eu vou te falar, porque a gente falou em gás ideal sem mistura, né? Mas você pode ter esse caso aqui só com mistura. Quando você tem a mistura, eu vou falar rapidamente, você tem aí a lei de Dalton, né? Em que a pressão exercida por uma mistura de gases ideais é a soma das pressões que cada um exerce, né, individualmente se ocupasse o mesmo volume sozinho.
Então é interessante, né, que pelo fato de você ter um gás ideal, você não tem essas interações, você pode associar a pressão de um gás numa mistura, né, cada um vai ter sua pressão relativa aí, e a pressão total é a soma dessas pressões parciais como se eles estivessem isolados, sozinhos. Então você pode ter aqui o PV-nRT para o caso A e para o caso B. E você quer saber a pressão total, pela lei de Dalton, você faz o PA mais o PB, que basicamente vai ser o que? Só somar o número de moléculas RT por V, certo? Então se você tem mais gases, é só ir fazendo isso de forma consecutiva. E finalmente aqui, eu estou falando mais rapidamente dessa parte, mas só para você ter uma ideia, né, que existe então, você pode calcular então a pressão, por exemplo, da sua espécie aí, de determinado gás, sabendo a fração molar. O que é fração molar? Você pega o número total de moléculas, de mols, né, coloca no denominador e no numerador você põe o número total de mols da molécula que você tem interesse, por exemplo, na molécula J. Então a fração molar é essa relação, né, é uma fração, o nome já fala, né, do número total da espécie J no número total de moléculas da mistura. Então se você quer calcular a pressão, por exemplo, de B, da molécula B, você vai usar a fração molar de B vezes a pressão total, certo? E é uma relação linear, então se você fizer um gráfico de fração molar desse aqui, em termos de pressão, à medida que a fração molar, aqui a fração molar de B aumenta, né? Então você tem essa curva aqui, essa curva não, essa reta, né? E se você tem a fração molar, então à medida que você aumenta a fração molar de B, você aumenta a pressão de B, e aqui é o inverso, né? Você diminui, então, tem que diminuir, se você aumenta a fração molar de B, você diminui a fração molar de A, então a pressão de A diminui, certo? E até aqui. Então aqui no caso a gente teria só B e aqui a gente teria só A. E a pressão total tem que ser a pressão de A mais B. Ok, pessoal? O que é importante a gente saber dessa aula? Primeiro, que a equação de estado define aí o estado do seu gás considerando pressão, volume, número de mols e temperatura. Você tem uma relação de variação mecânica que gera uma energia que é transferida e vice-versa para uma energia molecular que está associada à translação, pode estar associada à rotação e vibração molecular. Ok? O gás ideal tem algumas características, ele é um gás que não tem, na verdade, forças intermoleculares, o volume é pontual, você não tem um volume associado a ele. As isotérmicas acontecem para volumes muito grandes e pressões pequenas, você não considera efeito relativístico nem quântico. É um movimento randômico e há conservação de energia nas colisões, são colisões elásticas. E você tem uma estatística que é a distribuição de Maxwell-Boltzmann que descreve a velocidade ou a distribuição de velocidade dessas partículas. Então, você pode variar, alterar aí o achatamento ou não dessa curva, variando, por exemplo, temperatura ou massa molar dessas espécies. Ok? Então, fiz uma descrição mais geral desse gás ideal. A gente vai falar na próxima aula do modelo cinético para esse gás, tá? E depois a gente comenta um pouco aí sobre gás real. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.